Imagina só você sair de cueca na rua. Que papo é esse, Willis? Pois era mais ou menos isso que representava sair de camiseta lá no final do século XIX, começo do século XX. Essa daqui, que é uma peça que hoje em dia tá no armário de qualquer homem, nem sempre esteve, muito menos para ser utilizado de forma casual, porque as camisetas são uma evolução das roupas íntimas. Antigamente, lá em meados do século XIX, era muito comum as pessoas utilizarem peças de roupas mais leves por baixo das roupas principais. Isso servia tanto para aquecer o corpo em dias mais frios, quanto para preservar as roupas principais, porque elas eram mais caras, mais complexas, então era muito difícil de lavar. E aí quando você colocava uma camada intermediária entre a roupa e a pele, você preservava a roupa, né? Porque o corpo não fica suando em cima da roupa. Então você tem uma peça mais leve que você pode sujar para lavar mais facilmente, e era a proposta dessa peça mais levinha que ficava em contato com o corpo, uma roupa íntima. E nessa época utilizava-se um item que eles chamavam de Union Suit, que nada mais era do que um macacão produzido em uma malha, tá? Muitas vezes em flanela, e que tinha botões vindo do pescoço até a parte de baixo, e foi daí que começou a surgir princípios da camiseta. E apesar dessa ser uma peça considerada confortável na época, os trabalhadores de serviços mais braçais em dias muito quentes ficavam extremamente incomodados em vestir a Union Suit, sei lá como fala isso aí. Então o que que acontece? Eles cortaram esse macacão no meio, dando origem a uma espécie de camiseta. Mas ainda não tinha uma camiseta em si como a gente conhece hoje, né? Como essa daqui que eu tô vestindo, que inclusive, deixa eu já falar da nossa parceira desse vídeo, que é a Insider. E a Insider produz camisetas, cara, com alta tecnologia que você não encontrava nem em 1900 e nem há 5 anos, tá? E você já deve ter ouvido falar da Insider, que entre vários produtos tem a Tech T-Shirt. Essa é uma camiseta, como eu já falei, de alta tecnologia e que tá na hora certa de você conhecer, caso ainda não conheça, porque eles já estão na Black November. Então entra no site para dar uma olhadinha nas condições especiais que eles estão oferecendo só nessa semana, tá bom? Agora é a hora, portanto, de conhecer as Tech T-Shirts. E, gente, essas são camisetas de modais de alta qualidade, então é muito conforto no corpo, tá? Muito respirável, leve, confortável, com uma estética bem bonita e, melhor de tudo, alta durabilidade. Pode lavar várias vezes, pode utilizar, pode puxar, que o material dela permite, tá? Na sua movimentação, e ela vai durar muito tempo com uma aparência intacta durante várias lavagens. Então você também vai preservar, ou melhor, valorizar o seu dinheiro a comprar uma peça de alta qualidade como essa. Cala a boca e pega o dinheiro. Vamos deixar mais detalhes aqui na descrição do vídeo para você entrar no site e ver como aproveitar esses até 40% de desconto somando os cupons dessa Black November que já tá rolando, tá bom? Então aproveita a semana das Tech Shirts agora lá na Insider. Voltando à história da camiseta, essa peça que era resultado de cortar a Union Suit não era uma camiseta propriamente dita, até porque tinha botão na frente, tá? As camisetas confeccionadas como camisetas mesmo só vieram a ser produzidas na virada do século XIX para o século XX. E isso em duas frentes. Primeiro, a frente militar com a Marinha Americana, que na Guerra Hispano-Americana de 1898, então finalzinho do século XIX, começou a vestir os seus soldados com uma camiseta sem botão, de manga curta, gola redonda. Ela ainda tinha uma função undershirt para ser utilizada, portanto, por baixo do uniforme dos soldados. E praticamente nessa época também, aí um pouquinho mais para frente, 1901, 1902, algumas marcas, entre elas uma chamada, Cooper Underwear Company, essa mais especificamente, desenvolveu em 1902 um produto que eles chamaram de Bachelor Undershirt, voltada para o dia a dia, aí já era para os civis mesmo, tá? Para as pessoas. E o que que essa Bachelor, acho que assim fala, né? Bachelor Undershirt tinha de especial? Ela tinha a proposta de substituir aquelas camisas undershirts que utilizava com botões. Por quê? Porque elas não tinham botões, então era como as camisetas que a gente conhece. O desenho era muito parecido com as camisetas que a gente conhece hoje. E o mais interessante é que elas eram chamadas de undershirts de solteiro, né, na tradução livre,
Por quê? Porque os homens eram simplesmente incapazes de costurar ou de remendar os botões, tá? Durante o uso, que acabava se soltando, e isso era uma tarefa na época destinada para as mulheres, esposas ou mães, então os homens solteiros não conseguiam fazer isso, eram incapazes de fazer isso, então uma camiseta, uma undershirt que não tivesse botões ia servir para eles, por isso que essa marca chamada Cooper Underwear Company criou a Bachelor Undershirt. E aí um pouco mais pra frente, em 1910, uma marca chamada Fruit de Loom começou a produzir em larga escala camisetas, mas até então essa peça ainda era visto como um item de underwear para você utilizar por baixo de uma peça principal. Então era, em essência, uma roupa íntima. Começou-se a utilizar a camiseta de uma forma principal, como peça principal, sem ser undershirt, no começo do século XX, no universo esportivo, em contextos esportivos, já que para a prática de esporte esse item era muito mais confortável do que outras peças mais pesadas, enfim, que não desempenhavam bem para a prática esportiva. Inclusive, quando se estuda sobre esse assunto de história das camisetas ou t-shirts, existe um consenso, tá? Que quem cunhou o termo t-shirt, quem criou essa palavra, t-shirt, que em inglês é camiseta, foi o Scott Fitzgerald no seu livro de 1920, This Side of Paradise. Mas na verdade eu vi um vídeo de uma moça chamada Nicole Rudolph e ela apresenta um artigo de 1914 lá, relacionado ao universo esportivo, mais especificamente ao beisebol, que já trazia esse termo t-shirt. Inclusive, nesse artigo que ela mostra, que vocês estão vendo, a palavra t-shirt não tem nenhuma aspas ou alguma explicação do que seria t-shirt, então isso nos leva a concluir que possivelmente essa palavra já vinha sendo utilizada, já que ela apareceu aí e não necessitou de nenhuma explicação. Mas isso são só curiosidades, porque o importante mesmo é que saber que nessa época, 1920, 1930, ainda não se utilizava a camiseta como nós utilizamos hoje. Ela era essencialmente uma peça de roupa íntima, uma undershirt. A gente começa a observar uma mudança mais efetiva nessa realidade mais ou menos no final da década de 30, e tem uma propaganda que é muito emblemática nesse sentido. Ela é de 1938, ó, feita por uma varejista americana chamada Sears, Roebuck e Company, que deixa claro que existia um movimento para mudar esse status da camiseta. Essa marca estava divulgando um produto dela que chamava Gob Style Shirt, que numa tradução livre é tipo camiseta do estilo marinheiro. E ela anunciou esse item da seguinte maneira, ó, é uma undershirt e é uma outer shirt, foi como ela colocou no anúncio, que seria o mesmo que dizer que funciona como roupa íntima, como todo mundo já conhece, mas também funciona como peça principal. E aí ela diz, use como peça principal para fazer esporte ou para relaxar, ou use como uma undershirt, é prática e correta das duas formas. Então já começou a existir a ideia de usar camiseta além da undershirt e também da prática esportiva, em um momento de lazer, de descontração, em um contexto bem relaxado. Agora, a camiseta só passou a ser considerada de verdade como uma peça principal para um uso casual depois da Segunda Guerra Mundial. Conforme o tempo foi passando, os soldados já utilizavam a camiseta até sem ser por baixo do uniforme, principalmente os marinheiros, quando estavam a bordo ali trabalhando, eles já utilizavam a camiseta ali como peça principal, mas em serviço. Mas quando terminou a guerra, os veteranos americanos começaram a adotar a camiseta no dia a dia, por conta do conforto, da praticidade. Então isso aconteceu e a imagem da camiseta como peça casual começou a se expandir pela sociedade, inclusive levando para esse item uma imagem de masculinidade, uma imagem de heroísmo, afinal quem estava popularizando o seu uso casual eram os soldados americanos, vitoriosos da guerra. Inclusive foi nesse contexto que em 1941, aquela mesma marca varejista que eu acabei de citar, ela divulgava o seguinte: você não precisa ser um soldado para ter a sua própria t-shirt. As coisas estavam mudando para as camisetas. Agora, a mudança mais significativa, realmente o game changing de toda a história da camiseta, aconteceu na década de 50, isso principalmente para a sociedade civil, né, para as pessoas do cotidiano utilizarem no cotidiano a camiseta. Aconteceu na década de 50 através da cultura popular por meio do cinema, por meio de Hollywood. O cinema americano passou a exibir no começo da década vários ícones masculinos vestindo camiseta nos filmes. Então, ó, em 1951, a gente tem o primeiro boom da camiseta sendo utilizada de forma casual em um filme com Marlon Brando, tá? No filme Uma Rua Chamada Pecado.
Recado, desculpa. Ele aparece utilizando a camiseta como peça principal sem ser undershirt. E é muito interessante notar que como a camiseta ela tem uma história de roupa íntima, ela era construída rente ao corpo, porque você usava ela como underwear, então ela precisava ficar mais rente ao corpo porque ia vir uma peça por cima e não ficar muito volumosa, muito desconfortável. Então quando Marlon Brando aparece nesse filme, você repara que a camiseta que ele tá usando é uma camiseta mais fit, até com a manga mais curtinha aqui, o que dá uma realçada no porte atlético dele e reforça essa imagem da camiseta como uma peça viril, masculina, jovial, uma coisa dinâmica ali e até sensual, sedutora. Afinal de contas, não vamos nos esquecer que até então a história da camiseta era de roupa íntima, tá? Não é uma cueca porque você usa em cima, mas é como se fosse um familiar da cueca, porque era uma roupa íntima que naquele filme a pessoa estava aparecendo usando só ela, então era uma coisa impactante. E nesse mesmo ano, um outro ator chamado Montgomery Clift, ele aparece num filme chamado Um Lugar ao Sol, tá? Exibindo a camiseta da mesma maneira, utilizando como peça casual. E mais pra frente, 2 anos depois, no filme The Wild One, o próprio Marlon Brando aparece de novo utilizando camiseta assim. E aí, pra coroar todo esse movimento, em 1955, o James Dean, que é um dos maiores ícones do cinema, do mundo masculino, aparece no filme Juventude Transviada, um clássico do cinema, e usando também camiseta branca, e aí não só tá a camiseta branca, mas camiseta branca com calça jeans, que juntos se tornaram um símbolo da juventude, da rebeldia, do movimento ali dos jovens daquela época que estavam quebrando com o status quo de vestimenta, né, de uma coisa mais clássica ali, adotando peças casuais, ou melhor, peças que a princípio, principalmente a camiseta, era íntima e se tornou uma peça casual. E assim, definitivamente, a camiseta passou a frequentar o armário masculino para além da usabilidade de uma undershirt e também para além do uso profissional para as classes trabalhadoras. Só que como toda mudança é progressiva, não foi nesse momento que toda a sociedade passou a adotar a camiseta como uma peça casual bem aceita. Então quem utilizava a camiseta dessa forma nessa época ainda eram pessoas que tinham a intenção de quebrar com paradigmas, de quebrar com convenções sociais, adotando essa postura um pouco mais rebelde. É por isso que essa peça sempre teve mais associada aos jovens. Então a camiseta passou a ser utilizada de forma casual, mas ainda em ambientes descontraídos, tá? Sem nenhuma proposta de formalidade. Era inimaginável você utilizar a camiseta nessa época em um contexto corporativo. Isso só veio acontecer décadas depois, na virada do milênio, né? Que daí sim dá pra ver camiseta sendo utilizada em escritório. E aí sim, a partir daí a camiseta começou a ser utilizada cada vez mais pelas pessoas de forma casual, primeiro por pessoas com esse espírito mais revolucionário, principalmente os artistas, porque a camiseta veio do universo da classe trabalhadora, representava uma quebra de paradigma na sociedade, nos valores da sociedade, mas depois que foi utilizando, depois vieram as camisetas estampadas, que serviram tanto para divulgação de banda, quanto para movimentos políticos, várias finalidades, e conforme a camiseta foi aparecendo cada vez mais na sociedade, ela foi ganhando mais espaço em contextos onde antes não era permitido, com pessoas e culturas onde antes não eram permitido, e hoje a gente tem nessa peça aqui uma peça absolutamente democrática e muito presente. E assim como a camiseta caminhou de roupa íntima para roupa casual, ela também vem conquistando aos poucos o seu espaço em contextos mais alinhados, fazendo combinações com peças mais sérias para compor visuais sofisticados. Onde isso vai dar, se ela vai substituir peças sociais, aí não tem como saber, a gente vai viver para acompanhar. Mas a história mostra que com o passar do tempo, os costumes e as convenções tendem a ser cada vez menos rígidos, cada vez menos formais, o que é uma ótima notícia para as camisetas e para os seus amantes. E além da questão de usabilidade e também de design, como camisetas lisas e camisetas estampadas, a questão do tecido hoje em dia tem se expandido bastante. A gente vê camisetas de algodão normal, a gente vê camisetas de algodão premium e a gente vê camisetas de vários outros tecidos, como por exemplo o modal, que tem surgido nos últimos anos com força, que são produzidos principalmente pela Insider, que é essa camiseta aqui que eu tô vestindo, e que trazem conforto térmico e funcionalidade pro dia a dia.
Então, mais uma vez, aproveita que a Insider tá na semana das tech t-shirts, das camisetas, para comprar com até 40% de desconto. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula histórica. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre a história de uma peça que a gente usa tanto hoje em dia e que não vai sair do nosso armário, pode acreditar, beleza? Então valeu, a gente se vê na próxima. Beijo!